Depois do caso do meu marido com a minha melhor amiga e de eu ter perdido tudo, meu emprego, minha casa, até mesmo minha autoestima, ele disse que eu jamais me reergueria. Morando num motel decadente, encontrei uma mala empoeirada com meu nome. Dentro dela havia $70.000 em dinheiro, uma passagem aérea e um bilhete. Isso é só dinheiro para a viagem. A verdadeira fortuna me aguardava naquele endereço. Quando cheguei, o que vi mudou tudo. Há 7 meses, eu tinha um casamento, um emprego e um melhor amigo em quem confiava minha vida. Agora, eu morava em um quarto de motel com diária semanal. Comia refeições que custavam menos de $2 e tentava descobrir como sobreviver com trabalhos freelancers que mal davam para pagar o aluguel. Meu marido, Justin, estava tendo um caso com minha melhor amiga, Natalie, há sabe-se lá quanto tempo. Quando os flagrei, tudo desmoronou tão rápido que pareceu orquestrado. Perdi meu emprego em 2 semanas. O divórcio me deixou praticamente sem nada. Meus amigos pararam de me atender. Passei da estabilidade da classe média ao fundo do poço em menos de 2 meses. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por você estar aqui e compartilhar essa jornada comigo. Se você acredita que a verdade e a resiliência importam, considere se inscrever. É grátis e ajuda essas histórias a alcançarem outras pessoas que precisam de esperança. Agora vamos ver o que aconteceu em seguida. Eu estava sentada na beirada de uma cama que rangia a cada movimento meu, comendo macarrão instantâneo com um garfo de plástico, quando notei a mala embaixo dela. Era de couro marrom antigo, com cantos de latão e uma etiqueta de bagagem com meu nome completo e uma caligrafia que eu sabia ser da minha tia Ellen. Ela havia morrido 9 meses antes, aquela parente excêntrica que todos descreviam como difícil e paranoica. Peguei a mala. Encontrei a chave colada no fundo e a abri para descobrir $70.000 em dinheiro e um bilhete que reescrevia tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. O bilhete me alertava para não confiar em Justin ou Natalie, dizia que eles estavam planejando minha destruição desde antes do meu casamento e afirmava que a morte da minha mãe, 6 anos atrás, não tinha sido um acidente. A mensagem me direcionou para um endereço em Portland, onde a verdadeira fortuna me aguardava. E terminou com instruções para que eu concluísse o que minha mãe havia começado antes que a silenciassem. Ellen passou seus últimos anos reunindo provas enquanto todos a chamavam de louca. Agora, ela me oferecia uma escolha: pegar o dinheiro e desaparecer ou usá-lo para lutar contra aqueles que destruíram tudo. Meu nome é Samantha Garrey. Antes de tudo desmoronar, minha vida parecia normal o suficiente para que eu nunca a questionasse. Eu tinha um apartamento de 2 quartos em um bairro decente, onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome. A senhora Tim, do outro lado do corredor, sempre sorria quando me via. O zelador realmente aparecia quando algo quebrava. O apartamento não era luxuoso. As paredes eram tão finas que eu conseguia ouvir os vizinhos assistindo televisão à noite. E o carpete tinha manchas dos inquilinos anteriores que não saíam, por mais que eu esfregasse. Mas Justin e eu tínhamos pintado a sala juntos. Passamos um sábado inteiro montando móveis de caixas desmontadas e penduramos fotos do casamento na parede, onde a luz da tarde fazia tudo parecer mais aconchegante do que realmente era. Trabalhei como coordenadora de marketing na Brennan & Associates, uma empresa de médio porte no centro da cidade que cuidava de campanhas para empresas locais, coisas pequenas, principalmente estratégias de mídia social para restaurantes familiares, reformulações de sites para consultórios odontológicos, marketing por e-mail para lojas de grife que mal podiam pagar pelos nossos serviços. Não era a carreira que eu imaginava quando me formei na faculdade, sonhando em trabalhar para grandes marcas, mas pagava $48.000 por ano, mais benefícios. Era o suficiente para cobrir minha metade do aluguel e das compras do supermercado, com um pouco sobrando para um jantar fora de vez em quando Justin e eu queríamos fingir que tínhamos mais dinheiro disponível do que realmente tínhamos. Meu chefe, Marcus Brennan, era profissional, mas distante. O tipo de supervisor que elogiava seu trabalho nas reuniões, mas nunca chegava a promovê-lo. Ele se lembrava de perguntar sobre o seu fim de semana, mas nunca ouvia a resposta de fato. Eu trabalhava lá há anos, recebendo avaliações de desempenho que elogiavam minha confiabilidade, mas que de alguma forma nunca se traduziam em aumentos ou promoções. Mas eu não questionava. Aparecia todas as manhãs às 8h30, fazia café na copa usando a máquina que sempre falhava, sentava na minha mesa com vista para o estacionamento e fazia meu trabalho. Parecia estável, previsível, seguro. Justin trabalhava como consultor de negócios, ou pelo menos era o que ele me dizia. Sua rotina era irregular de maneiras que pareciam normais para alguém da sua área.
Noites em claro finalizando propostas. Viagens de fim de semana para encontrar fundadores de startups em Seattle ou São Francisco. Teleconferências em horários inusitados com clientes da costa leste. Ele chegava em casa exausto, me dava um beijo na testa, esquentava o que tinha sobrado na geladeira e dormia no sofá com o laptop ainda aberto. Eu cobria com um cobertor e sentia uma estranha mistura de carinho e solidão. Orgulhosa por ele trabalhar tanto, mas ressentida com o pouco tempo que realmente passávamos juntos. Nos conhecemos há 7 anos em um jantar oferecido por amigos em comum. Ou pelo menos era o que eu sempre acreditei. Justin tinha sido encantador naquela noite. Fez perguntas sobre o meu trabalho e realmente ouviu as respostas. Fez piadas inteligentes, sem serem maldosas. Ofereceu-se para ajudar a arrumar a mesa depois do jantar, quando todos já tinham ido para a sala de estar. Ele pediu meu número no final da noite e eu dei a ele, tentando não parecer muito ansiosa. Nosso namoro parecia natural e fácil, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Jantares em restaurantes descontraídos, passeios pela cidade, manhãs preguiçosas de domingo, lendo jornais na cama. Ele me pediu em casamento depois de 18 meses, ajoelhando-se no mesmo parque onde tivemos nosso terceiro encontro. Eu disse sim sem hesitar porque não conseguia imaginar um motivo para dizer não. Mas as coisas mudaram nos últimos 2 anos. Mudanças sutis que eu notei, mas me convenci de que eram normais. Justin ficou mais protetor com o celular, inclinando a tela para o lado quando eu passava, atendendo ligações em outro cômodo, colocando-o com a tela para baixo na mesa durante o jantar. Ele estava mais vago sobre seus projetos de trabalho, oferecendo descrições amplas em vez das histórias detalhadas que costumava compartilhar. Ele arrumava brigas por coisas pequenas. O jeito como eu colocava a louça na lava-louças, se precisávamos de legumes orgânicos ou comuns. Quanto tempo eu passava conversando com a Natalie. Natalie era minha melhor amiga desde a faculdade, quando éramos estudantes sem dinheiro, dividindo pacotes de miojo e conversando sobre o futuro que construiríamos um dia. Ela foi minha madrinha de honra, ao meu lado, com um vestido que escolhemos juntas. Chorou durante a cerimônia de um jeito que me fez chorar também. Ela nos ajudou a mudar para o apartamento, carregando caixas por 3 lances de escada e fazendo piadas sobre a quantidade de coisas que tínhamos acumulado. Todas as quintas-feiras à noite nos últimos 5 anos, ela vinha aqui com uma garrafa de vinho e nós sentávamos no meu sofá conversando sobre tudo. Frustrações do trabalho, seus últimos desastres amorosos, minhas preocupações sobre si Justin. E eu estávamos nos distanciando. Ela ouviu com o que pareceu ser genuína compaixão, assentindo nos momentos certos e dizendo coisas como: todos os casamentos passam por fases e vocês dois só precisam se reconectar. Ela me disse como eu era sortuda por ter encontrado alguém como Justin. Como a maioria dos homens não era tão compreensiva ou estável. Como eu não deveria menosprezar o que eu tinha. Acreditei nela porque questionar sua melhor amiga é como questionar a própria realidade. Se você não pode confiar na pessoa que esteve ao seu lado em todos os momentos importantes da sua vida por mais de uma década, então em quem você pode confiar? Minha mãe, Catherine, havia falecido 6 anos antes em um acidente de carro numa noite chuvosa. O veículo dela bateu em uma árvore numa estrada que ela já havia percorrido centenas de vezes. A polícia disse que ela estava dirigindo em alta velocidade, possivelmente adormeceu ao volante. Minha tia Ellen, irmã mais velha da minha mãe, insistia que havia algo errado com a versão oficial, mas todos descartavam suas preocupações como sendo apenas o luto falando. Ellen sempre fora difícil. Aparente que aparecia nas reuniões com panfletos sobre corrupção corporativa e alertas sobre confiar nas pessoas erradas. Quando ela morreu há 9 meses, sozinha em casa, rodeada por arquivos e jornais velhos, senti-me culpado por não a visitar mais, por não a ter levado a sério, por a ter descartado como paranoica quando talvez ela apenas visse padrões que nós, os restantes, estávamos demasiado confortáveis para notar. Eu ia trabalhar todos os dias, pagava minhas contas em dia, mantinha o apartamento limpo, tentava ser uma boa esposa, fazia tudo certo de acordo com as regras não escritas da respeitabilidade da classe média. Eu pensava que se trabalhasse duro o suficiente, confiasse nas pessoas certas e seguisse as regras, estaria protegida do tipo de caos que a gente lê sobre acontecer com outras pessoas. Eu pensava que fazer tudo certo importava, que lealdade significava alguma coisa, que a vida que eu havia construído era real, sólida e minha. Olhando para trás agora, deste quarto de motel com suas paredes manchadas de cigarro e a cama que rende a cada movimento, consigo ver como eu era ingênua.
Como toda a minha vida foi cuidadosamente construída por pessoas que me viam como útil, e não como humana. Como cada relacionamento em que confiei foi uma performance artística, arquitetada para me manter submissa e alheia. O apartamento, o emprego, o casamento, a amizade. Tudo construído sobre alicerces que nunca foram reais. Mas eu ainda não sabia disso. Não estava vivendo minha vida normal 7 meses atrás. Acreditando na estabilidade da rotina e na proteção de seguir regras que se revelaram escritas por pessoas que não tinham a menor intenção de cumpri-las. Eu não sabia que Justin e Natalie estavam planejando minha destruição desde antes do meu casamento. Eu não sabia que a morte da minha mãe não tinha sido um acidente. Eu não sabia que a tia Ellen tinha passado seus últimos anos reunindo provas enquanto todos a consideravam louca. Eu não sabia de nada disso até encontrar aquela mala com $70 mil e um bilhete que me dava a opção de desaparecer ou lutar. E a essa altura, eu já tinha perdido tudo o que considerava importante. A mala estava sobre a cama do motel ao meu lado, com $70 mil em dinheiro espalhados como provas em uma cena de crime. O bilhete de Ellen ainda estava em minha mão, o papel amolecido de tanto ser dobrado e desdobrado. Li tudo de novo, tentando entender as palavras que reescreveram toda a minha história. Eles estavam planejando isso desde antes do meu casamento. A morte da minha mãe não foi um acidente. Terminar o que ela começou antes que a silenciassem. Eu precisava entender como não tinha percebido. Como vivi numa mentira por 7 anos sem enxergar a verdade. Então, me permiti lembrar daquela terça-feira 6 meses atrás, quando minhas ilusões confortáveis finalmente se despedaçaram irremediavelmente. Naquela manhã, acordei com uma sensação de enjoo. Não era aquele tipo de náusea causada por comida estragada ou gripe, mas algo mais profundo. Uma sensação estranha no peito que dificultava a respiração. Tentei ignorar, seguindo minha rotina normal. Banho, torrada fofa que não consegui terminar. Me arrumando para o trabalho enquanto Justin dormia até mais tarde porque disse que tinha uma reunião até tarde na noite anterior e precisava descansar. Às 10 horas daquela manhã, eu estava sentada à minha mesa na Brennan & Associates, encarando um calendário de mídias sociais de um consultório odontológico, e não conseguia me concentrar. Minhas mãos estavam geladas. Meu coração disparava sem motivo aparente. A náusea piorou em vez de melhorar. E finalmente, entrei no escritório de Marcos e disse que precisava ir para casa. Eu esperava que ele dificultasse as coisas. Marcos não era o tipo de chefe que gostava que as pessoas saíssem no meio do expediente, mesmo quando estavam realmente doentes. Mas ele apenas me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar e disse: "Melhore logo", num tom que me arrepiou, como se ele já soubesse de algo que eu não sabia. Como se estivesse aliviado por eu estar indo embora. A viagem de volta para casa levou 20 minutos em meio ao trânsito do meio-dia. Mantive o rádio desligado porque o barulho estava insuportável. Minhas mãos tremiam levemente no volante. Eu dizia a mim mesma que estava sendo ridícula, que provavelmente era só uma virose estomacal e que a ansiedade estava piorando a situação. Mas o pavor só aumentava a cada quarteirão que eu dirigia. Essa certeza de que algo estava errado, mesmo sem nenhuma razão lógica para me sentir assim. Quando entrei no estacionamento do nosso prédio, vi o carro da Natalie numa vaga de visitantes. Um Honda Civic prata, no qual eu já tinha entrado centenas de vezes. Ela tinha uma chave do nosso apartamento e às vezes passava por aqui durante o dia se a internet dela estivesse com problemas e ela precisasse de Wi-Fi confiável para trabalhar. Não deveria ser estranho ver o carro dela ali. Mas numa tarde de terça-feira, quando Justin deveria estar no escritório e Natalie deveria estar trabalhando em seu próprio apartamento, algo parecia errado. Fiquei sentada no carro por 1 minuto inteiro, com o motor ainda ligado, tentando me livrar daquela sensação ruim no estômago. Provavelmente estavam trabalhando em algo juntos, talvez planejando uma surpresa para mim. Talvez Justin também tivesse chegado em casa doente e Natalie tivesse passado para ver como ele estava. Considerei uma dúzia de explicações inocentes, cada uma mais desesperada que a anterior. Finalmente, desliguei o motor e atravessei o estacionamento até o nosso prédio, subindo 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado de novo. E caminhando pelo corredor com seu carpete gasto e a luz do teto piscando. Coloquei a chave na fechadura o mais silenciosamente possível. Embora não soubesse dizer por que o silêncio parecia necessário. O apartamento estava silencioso quando entrei. Não era um silêncio de vazio, mas um silêncio de casa ocupada, onde você sente que há pessoas em casa mesmo sem ouvi-las. Eu estava na sala de estar, com a minha pasta de trabalho ainda no ombro, ouvindo. Foi então que ouvi a risada vinda do nosso quarto.
A risada da Nathalie, não a risada normal dela, aquela que ela dava quando assistíamos a comédias no sofá ou quando eu dizia algo realmente engraçado. Era diferente. Mais íntima, o tipo de risada destinada a alguém específico, feita para fazer essa pessoa se sentir especial e desejada. Eu já a tinha ouvido usar essa risada anos atrás, quando ela namorava alguém de quem gostava muito na faculdade. Quando éramos todos jovens e tudo parecia menos complicado. Fiquei paralisada na minha sala, encarando a porta fechada do quarto enquanto meu cérebro trabalhava a todo vapor para construir explicações que me permitissem continuar acreditando na vida que eu pensava ter. Talvez ela estivesse ao telefone com alguém. Talvez Justin nem estivesse em casa e ela estivesse assistindo a alguma coisa no laptop. Talvez eu estivesse interpretando mal a situação porque já me sentia mal e paranoica. Mas eu sabia, em algum lugar por baixo de todas as racionalizações desesperadas, o que encontraria ao abrir aquela porta. Atravessei a sala de estar a cada passo com a sensação de que levava 1 hora. Não bati. Por que eu bateria na porta do meu próprio quarto, no meu próprio apartamento? Simplesmente girei a maçaneta e empurrei a porta. Justin e Nathalie estavam na minha cama, emaranhados nos lençóis cinzentos que eu havia lavado 3 dias antes, olhando um para o outro com uma intimidade que não se desenvolve em uma tarde, nem mesmo em uma semana. Era um território familiar para eles. Uma rotina confortável. Quando me viram parada na porta, a primeira emoção no rosto de Nathalie não foi vergonha ou culpa. Foi irritação. Como se eu fosse a pessoa que estava interrompendo algo importante. Em vez de descobrir que meu marido e minha melhor amiga estavam me traindo sistematicamente. Ela não se apressou em se cobrir, não pediu desculpas. Apenas me olhou com uma expressão que dizia: por que você está fazendo tanto drama se deveria ter previsto isso? Justin saiu da cama e vestiu as calças jeans com uma falta de prática que me dizia que não era a primeira vez que ele tinha que se vestir às pressas em uma situação constrangedora. Essa constatação foi mais impactante do que o choque inicial de encontrá-los juntos. Não foi um erro espontâneo. Não foi um momento de fraqueza ou falta de bom senso. Era rotina para eles. Algo que haviam praticado tantas vezes que a mecânica se tornará fluida e automática. Ele me olhou com uma expressão que era de alguma forma pior do que a culpa teria sido. Era uma mistura de impaciência e alívio. Como se esse confronto fosse um incômodo, mas também algo que ele estivesse esperando porque fingir já havia se tornado cansativo. Sam, disse ele com aquela voz calma que usava quando achava que eu estava sendo irracional. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Não é o que parece. O absurdo daquela afirmação quase me fez rir. Era exatamente o que parecia. Mas ele ficou ali parado no nosso quarto, no meio da traição mais óbvia possível, tentando me manipular para que eu questionasse o que via. Como se eu fosse a culpada por me recusar a aceitar a versão distorcida da realidade que ele apresentava. Nathalie sentou-se, agarrando o lençol ao redor do corpo com uma modéstia que seria engraçada se não fosse tão insultante. Ela teve a audácia de me olhar com algo próximo à pena. Não queríamos que você descobrisse assim, disse ela. Como se houvesse uma maneira boa de descobrir que seu marido e sua melhor amiga estavam tendo um caso. Mas, sinceramente, Sam, isso já vinha se desenhando há muito tempo. Você devia saber que as coisas não estavam funcionando entre vocês dois. A presunção naquela declaração me deixou sem fôlego. Não apenas que ela estivesse dormindo com Justin, mas que ela achasse que eu deveria saber. Que isso era de alguma forma previsível, ou até mesmo minha culpa por não ter percebido antes. Que a traição deles era justificada porque meu casamento tinha problemas, que eu tinha sido estúpido ou cego demais para reconhecer. Fiz a pergunta que sabia que me arrependeria de ter feito. Quanto tempo? Minha voz soou estranha para mim. Calma demais, distante demais, como se eu estivesse perguntando sobre algo que não importava, em vez da destruição de toda a minha vida. Justin respondeu no mesmo tom impassível, como se estivesse discutindo um acordo comercial que já havia chegado ao fim. Importa? Tempo suficiente para termos certeza disso. Tempo suficiente para que fingir se tornasse mais difícil do que ser honesto. Aquela palavra, fingindo, me atingiu mais do que qualquer outra coisa. Há quanto tempo ele fingia me amar? Há quanto tempo cada beijo de despedida era uma encenação? Há quanto tempo cada eu te amo era uma mentira? E por quanto tempo Nathalie ficou sentada no meu sofá todas as quintas-feiras à noite bebendo meu vinho, me ouvindo falar sobre meus problemas conjugais e oferecendo conselhos para me manter complacente enquanto ela dormia com meu marido o resto da semana? Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não joguei coisas nem fiz escândalo.
Simplesmente me virei, voltei para a sala de estar e comecei a jogar roupas em uma mochila que peguei no armário do corredor. Meu laptop, carregadores, produtos de higiene pessoal, as coisas práticas que você precisa para sobreviver quando sua vida desmorona. Justin me seguiu, ainda sem camisa, ainda tentando ter a conversa adulta que havia mencionado. Ainda agindo como se essa fosse uma situação razoável que pudesse ser resolvida com uma discussão calma e uma comunicação madura. Saí sem dizer mais uma palavra. Saí do apartamento que eu havia ajudado a pagar. Dirigi até o estacionamento de uma cafeteria a 5 quilômetros de distância e fiquei sentada no carro chorando até não conseguir mais respirar direito. Então liguei para minha prima Emma e perguntei se eu poderia dormir no sofá dela por alguns dias enquanto decidia o que fazer em seguida. Isso foi há 6 meses. E agora, sentada neste quarto de motel com o bilhete de Ellen e $70.000 em dinheiro vivo, entendi que terça-feira tinha sido ainda pior do que eu imaginava. A traição não fora apenas pessoal. Tinha sido calculada, planejada, parte de algo maior, ligado à morte da minha mãe e ao que quer que Ellen tivesse passado seus últimos anos investigando. Eles estavam jogando um jogo de longo prazo com a minha vida como tabuleiro. E eu tinha sido ingênuo demais, confiante demais, desesperado demais para acreditar na estabilidade da vida normal, a ponto de não perceber o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Eu estava morando no sofá da Emma havia 5 dias quando recebi a ligação do Marcos. Minha prima teve a gentileza de me deixar ficar no quarto de hóspedes dela depois que saí do apartamento. E eu estava tentando manter alguma aparência de normalidade indo trabalhar todos os dias como se nada tivesse mudado. Fingir que dormir na casa de outra pessoa com todos os meus pertences numa mala era apenas um inconveniente temporário, e não um sinal de que minha vida estava desmoronando. Marcos me pediu para ir ao escritório dele na segunda-feira de manhã, logo cedo. Sua voz ao telefone tinha aquele tom cauteloso que as pessoas usam quando estão prestes a dar mais notícias e querem parecer compassivas. Eu me convenci de que, provavelmente se tratava de um novo projeto com um cliente ou talvez de uma avaliação de desempenho agendada há meses. Não me permiti pensar na alternativa. Cheguei às 8h15 vestindo roupas que eu mesma havia passado na tábua de passar da Emma, porque queria parecer profissional e bem arrumada. Mesmo sentindo que mal conseguia me manter inteira. A porta do escritório de Marcos estava aberta e ele me fez um gesto para entrar com uma expressão que poderia ser de simpatia ou de satisfação, disfarçada por uma máscara profissional. Samantha, disse ele, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Preciso conversar com você sobre algumas mudanças que estão acontecendo no departamento. Sentei-me com as mãos cruzadas no colo, tentando manter uma expressão neutra. Marcos mexeu em alguns papéis sobre a mesa, evitando meu olhar, e senti um frio na barriga antes mesmo que ele começasse a falar. Estamos reestruturando o departamento de marketing devido a restrições orçamentárias, disse ele, usando aquela linguagem corporativa cuidadosa, concebida para soar oficial e impessoal. Infelizmente, seu cargo será extinto. Estamos oferecendo um pacote de indenização que deve ajudar na transição. Ele deslizou uma pasta pela mesa em minha direção. Eu não a toquei. Apenas fiquei olhando para ele, tentando processar o que estava dizendo, enquanto meu cérebro gritava que aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando tudo já estava desmoronando. Restrições orçamentárias. Repeti, ouvindo minha própria voz soar distante e oca. Acabamos de fechar contrato com 3 novos clientes no mês passado. Vi os relatórios trimestrais. Não estamos com dificuldades financeiras. A expressão de Marcos não mudou. Essas decisões são tomadas em níveis que estão acima do meu controle. Samantha, sinto muito, mas a decisão é final. Eu queria perguntar se isso tinha algo a ver com o Justin. Talvez o Marcos tivesse ficado sabendo da separação e decidido que eu era um estorvo ou uma distração, mas algo em seu rosto me impediu. Um lampejo de desconforto que sugeria que fazer perguntas não mudaria nada e só tornaria a situação mais constrangedora para nós dois. Peguei a pasta. Saí da sala dele e arrumei minhas coisas em 20 minutos. Ninguém olhou para mim. Meus colegas de trabalho, de repente, ficaram muito interessados nas telas dos computadores ou encontraram motivos urgentes para participar de reuniões. Às 9 horas daquela manhã, eu saía da Brennan & Associates com uma caixa de papelão contendo 4 anos da minha vida profissional e uma indenização que mal dava para pagar 2 meses de aluguel. Mais tarde, muito mais tarde, descobri que Marcos e Justin tinham sido colegas de quarto na faculdade, que a ligação entre eles sempre fizera parte da estrutura da minha vida sem que eu soubesse,
que meu emprego nunca fora tão seguro quanto eu acreditava, que sempre fora condicionado a que eu continuasse útil a pessoas cujas intenções eu não compreendia. Mas, sentada no meu carro no estacionamento naquela manhã, senti o chão tremer sob meus pés novamente. Outro pilar se soltou enquanto eu ainda tentava recuperar o equilíbrio após o primeiro golpe. O processo de divórcio começou 2 semanas depois de eu perder o emprego. Justin contratou Elizabeth Hartley, uma advogada com reputação de ganhar casos por meio de agressividade processual e crueldade estratégica. Meu advogado foi designado pelo tribunal, um homem cansado chamado Gerald Stokes, que parecia ter desistido de acreditar na justiça em algum momento da década anterior e estava apenas cumprindo formalidades até se aposentar. Elizabeth entrou com petições que me retratavam como instável, irresponsável e potencialmente perigosa. Ela usou o fato de eu ter perdido meu emprego como prova da minha incapacidade de funcionar como adulta. Ela apontou para minha situação de moradia temporária, o fato de eu estar dormindo no sofá do meu primo, como prova de que eu não conseguia administrar minha própria vida. Cada detalhe das minhas circunstâncias atuais se tornou munição em uma estratégia legal destinada a justificar por que Justin merecia ficar com tudo, enquanto eu não merecia nada. O juiz que presidia nosso caso era Robert Cunningham, um homem de quase 60 anos que tinha uma maneira eficiente de conduzir os processos, o que sugeria que ele já havia tomado suas decisões antes mesmo de ouvir qualquer depoimento. Todas as petições apresentadas por Elizabeth foram aprovadas pelo juiz Cunningham. Todos os pedidos feitos por Gerald em meu nome foram negados pelo juiz, que sequer olhou para a documentação comprobatória. Justin ficou com nosso apartamento porque o nome dele constava em primeiro lugar na hipoteca, mesmo eu tendo contribuído igualmente com a entrada e as prestações mensais durante 5 anos. Ele ficou com o nosso carro porque eu atrasei 2 parcelas durante o caos que se seguiu à minha demissão. Ele ficou com os móveis que tínhamos comprado juntos, a poupança que tínhamos construído juntos, o fundo de aposentadoria para o qual eu contribuía há anos. O acordo me deixou apenas com minhas roupas, meu laptop e dinheiro suficiente apenas para pagar 3 meses de aluguel em qualquer apartamento que eu pudesse pagar. A pior parte não foi perder os bens materiais, nem mesmo a ruína financeira. Foi ver Natalie depor como testemunha de defesa contra mim. Ela usava um terno azul marinho de grife que reconheci imediatamente. Tínhamos escolhido juntos 2 anos antes, durante uma ida às compras em que passamos uma tarde inteira experimentando roupas e rindo nos provadores. Ela me pediu minha opinião sobre aquele terno em específico, e eu disse que a fazia parecer profissional e confiante. Agora, ela estava usando a roupa para depor contra mim no tribunal de divórcio. Sentou-se no banco das testemunhas com postura impecável, as mãos cruzadas no colo, e mentiu com a convicção que só a prática proporciona. Ela disse ao juiz Cunningham que eu estava instável havia meses, que eu havia feito comentários preocupantes sobre a automutilação que a deixaram apreensiva, que eu havia me tornado cada vez mais paranoica e difícil de conviver, e que Justin havia permanecido no casamento por obrigação e medo, e não por amor. Nada daquilo era verdade. Nem uma única palavra. Mas Natalie proferia cada mentira com perfeita calibragem emocional. Sua voz embargava levemente nos momentos certos. Sua expressão demonstrava preocupação misturada com relutância, como se testemunhar contra mim fosse doloroso, mas necessário para o meu próprio bem. O juiz Cunningham ouviu com uma expressão de preocupação, assentindo com simpatia e tomando notas. Quando Gerald tentou interrogá-la sobre seu relacionamento com Justin, Elizabeth se opôs antes mesmo que ele pudesse terminar a pergunta. O juiz acatou a decisão imediatamente, interrompendo qualquer linha de investigação que pudesse estabelecer quando o caso realmente começou ou revelar que o depoimento de Natalie pudesse ser motivado por algo além da preocupação com meu bem-estar. Sentei-me à mesa do réu e observei minha melhor amiga de mais de uma década destruir sistematicamente o que restava da minha credibilidade, e percebi que tudo aquilo havia sido orquestrado. O caso extraconjugal, a perda do emprego, o processo de divórcio, tudo cronometrado e executado com uma precisão que ia além da mera coincidência. Após o divórcio ser finalizado, Emma me deixou ficar no quarto de hóspedes dela por 3 semanas, até que seu marido, David, começou a fazer comentários incisivos sobre como eu precisava dar um jeito na minha vida. Ele nunca disse isso diretamente para mim, mas eu ouvia conversando com Emma no quarto deles à noite, a voz dele ecoando pelas paredes finas. Ela não pode ficar aqui indefinidamente. Você não a está ajudando ao deixá-la evitar lidar com a situação. Ela precisa encontrar seu próprio lugar e começar a reconstruir sua vida.
Em vez de se esconder aqui, Emma me defendia com uma voz cansada que sugeria que seus argumentos estavam se esgotando. Ele está passando por um momento difícil. Ela só precisa de um pouco mais de apoio até se reerguer. Mas eu conseguia ouvir a dúvida se insinuando em sua voz. O cansaço de lidar com a crise de outra pessoa. Comecei a procurar outro lugar para ir antes que Emma tivesse que me pedir para ir embora e nós duas tivéssemos que fingir que não era desconfortável. Minha ex-colega Diane ofereceu seu sofá por 10 dias. Depois ela decidiu que minha presença estava trazendo energia negativa para o ambiente e que precisava se concentrar em sua própria saúde mental. Uma amiga da faculdade disse que eu podia ficar na casa dela por uma semana, mas depois lembrou que ia receber visitas e precisava do quarto de hóspedes. Outra amiga me deixou dormir no sofá dela por 5 dias. Até que a colega de quarto reclamou de ter uma estranha no apartamento. Todos foram compreensivos até o momento em que a compaixão se tornou inconveniente. Até o momento em que me apoiar exigiu um sacrifício real e constante, em vez de apenas palavras gentis e gestos passageiros. Então, de repente, eles se lembraram de compromissos anteriores, obrigações familiares, limites pessoais que significavam que eu precisava me tornar o problema de outra pessoa. Eu entendia isso até certo ponto. Ninguém quer conviver indefinidamente com a crise de outra pessoa. Ninguém quer que sua casa se torne um abrigo para uma amiga que não consegue se organizar. Mas a rapidez com que as pessoas retiraram seu apoio me ensinou algo sobre o quão condicionais a maioria dos relacionamentos realmente são. E como a compaixão se esgota rapidamente quando se torna desconfortável. Quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente com trabalhos freelance de mídia social para pagar uma diária no Crossroads Motel, a sensação não foi de ter chegado ao fundo do poço, mas sim de finalmente encontrar um terreno firme sob meus pés. Pelo menos o motel não fingiu se importar. Pelo menos a retita da recepção não ofereceu um consolo falso ou uma simpatia passageira que evaporaria assim que eu me tornasse um incômodo. O quarto 14 tornou-se meu endereço, minha casa. O lugar onde eu eventualmente encontraria uma mala contendo $70.000 e um bilhete que explicava por que minha destruição havia sido tão sistemática e completa. O quarto 14 do Crossroads Motel se tornou meu endereço 3 dias depois que meu último amigo parou de atender minhas ligações. Eu tinha juntado $200 com trabalhos freelance de mídias sociais para uma padaria local e um pet shop, ambos pagos em parcelas irregulares que chegavam semanas depois de eu ter enviado as faturas. O motel ficava perto da rodovia 52. O tipo de lugar onde a tarifa semanal era exibida com mais destaque do que a tarifa noturna. E a placa na frente estava com letras faltando há tanto tempo que ninguém mais se dava ao trabalho de consertá-la. A mulher na recepção tinha um crachá com o nome Rita e uma expressão que sugeria que ela já havia presenciado exatamente aquela cena milhares de vezes. Mulheres sozinhas com mochilas e olhares desesperados, pagando diárias semanais enquanto fingiam que aquilo era temporário. Ela não fez perguntas sobre por que eu estava lá ou quanto tempo eu pretendia ficar. Simplesmente pegou meu dinheiro. Me entregou uma chave presa a uma etiqueta de plástico verde com o número 14 gravado em dourado desbotado e recitou as regras com uma voz monótona que sugeria que ela já havia dito aquelas palavras tantas vezes que elas haviam perdido todo o significado. A tarifa semanal inclui as contas de água, luz e gás. O horário de check-out é às 11 horas. Não são permitidas visitas após as 10 horas. A lavanderia fica nos fundos e custa $3 por lavagem. As máquinas de venda automática aceitam notas ou moedas. Agradeci e carreguei minha mochila pelo estacionamento até uma porta que fora pintada de azul em algum momento do passado distante, mas que desbotara para uma cor indecisa. A chave emperrou na fechadura, obrigando-me a mexê-la 3 vezes até que o mecanismo finalmente cedesse e me deixasse entrar. O quarto cheirava a décadas de fumaça de cigarro misturada com um produto de limpeza industrial. Os 2 aromas travavam uma guerra que nenhum dos lados conseguia vencer. O tapete tinha um padrão marrom feito para esconder manchas, o que significava que provavelmente escondia décadas delas. A cama afundava no meio, como se tivesse desistido de sustentar qualquer coisa, inclusive as esperanças das pessoas. Uma mesinha ficava ao lado da janela com 2 cadeiras diferentes, e uma televisão do início dos anos 2000 estava em cima de uma cômoda com gavetas que não fechavam direito. O banheiro era minúsculo, com um box de chuveiro que já tinha visto dias melhores e um espelho que fazia tudo parecer um pouco amarelado. Este era o meu lar agora. Era nisso que minha vida havia se resumido. Um quarto de motel com diária cobrada semanalmente,
onde ninguém fazia perguntas porque questionar poderia exigir que as pessoas se importassem com as respostas. Tentei estabelecer algum tipo de rotina para não entrar em colapso total. Acordava cedo, preparava café instantâneo na pequena cafeteira que havia no quarto e passava as manhãs me candidatando a vagas online, cargos de coordenador de marketing, gerente de mídias sociais, qualquer coisa que parecesse remotamente relacionada à minha experiência e qualificações. Enviei dezenas de candidaturas por semana, personalizando cartas de apresentação e atualizando meu currículo para corresponder ao que a vaga parecia valorizar mais. Ninguém retornou a ligação. Ninguém sequer enviou um e-mail de rejeição. Minhas candidaturas desapareceram em algum limbo digital que as empresas usam para selecionar centenas de candidatos desesperados. E não recebi nenhuma resposta. À tarde, eu trabalhava em qualquer projeto freelance que aparecesse. Pequenas empresas que precisavam de alguém para gerenciar sua página no Facebook, escrever newsletters por e-mail ou criar artes gráficas para promoções. O trabalho pagava mal e chegava esporadicamente. Mas era o suficiente para cobrir minha diária semanal no motel, e ainda sobrava um pouco para comida. O jantar geralmente era macarrão instantâneo preparado no micro-ondas. Às vezes eu me dava ao luxo de comprar uma lata de sopa ou uma refeição congelada na loja de conveniência a 2 quarteirões de distância. Eu comia sentada na beira da cama assistindo a programas de televisão que não me interessavam, só para ter algum barulho que não fosse o som dos meus próprios pensamentos. Meus vizinhos eram praticamente invisíveis. Havia um caminhoneiro chamado Dali que estacionava seu caminhão no canto mais afastado do estacionamento e às vezes acenava para mim quando nossos caminhos se cruzavam. Mas nunca conversávamos. Uma mulher que trabalhava no turno da noite no hospital mantinha as cortinas sempre fechadas e entrava e saía em horários estranhos. Um homem na casa dos 60 anos morava no quarto ao lado do meu e tocava música country num volume baixo o suficiente para que eu não pudesse reclamar, mas alto o bastante para que eu conseguisse ouvi-la através das paredes finas. Evitei me olhar no espelho do banheiro porque não reconhecia a mulher que me encarava. Ela tinha o mesmo rosto de sempre, mas algo fundamental havia mudado em seus olhos. Algo havia se quebrado e não cicatrizado, não é? Deixando-a com um olhar vazio e derrotado, de uma forma que me envergonhava. Essa era a minha vida agora. Era assim que a traição e a destruição sistemática se manifestavam. Um quarto de motel com cheiro de fumaça e fracasso. Refeições que custavam menos de $2 e a compreensão esmagadora de que ninguém viria me salvar, porque todos que poderiam se importar já haviam decidido que eu era um problema. Eu estava morando no quarto 14 havia 3 semanas quando notei a mala embaixo da cama. Só a encontrei porque deixei cair o carregador do meu celular e ele rolou para debaixo da estrutura da cama. Me abaixei para pegá-la, enfiando a mão no espaço empoeirado entre a cama e o chão, e minha mão bateu em algo sólido. Algo que não deveria estar ali. Tirei-a para a luz, uma mala velha, de couro marrom surrado com cantos de latão oxidados num tom verde opaco. Parecia algo de outra época. O tipo de bagagem que as pessoas usavam antes de tudo se tornar plástico e descartável. Uma etiqueta de bagagem estava presa à alça com barbante. E quando a virei para ler o que estava escrito, minhas mãos começaram a tremer. Samantha Marie Garret. Meu nome completo escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. A letra precisa e cuidadosa da minha tia Ellen. Sentei-me no chão segurando a mala, tentando entender como ela tinha ido parar ali. Ellen havia morrido 9 meses atrás. Eu tinha ido ao funeral dela, fiquei ao lado do túmulo. Vi quando baixaram o caixão para a sepultura. Ela viveu sozinha por décadas, morreu sozinha em sua casa, cercada por arquivos e jornais velhos, e todos disseram que era triste, mas não surpreendente, dado o isolamento que ela sofreu com suas teorias da conspiração e alertas paranoicos sobre confiar nas pessoas erradas. Como é que a mala dela foi parar debaixo da minha cama num quarto de motel onde eu só estava hospedado há 3 semanas? Será que ela sabia que eu ia acabar aqui? Será que ela a deixou com a Rita na recepção com instruções para a colocarem no quarto que eu acabasse alugando? A logística daquilo parecia impossível, mas a prova estava bem na minha frente, meu nome escrito com a caligrafia inconfundível de Ellen. A mala estava trancada com 2 travas de latão com pequenos mecanismos de fechadura. Virei a caixa, verificando as laterais e o fundo, e encontrei um pequeno saco plástico colado com fita adesiva embaixo. Dentro do saco havia uma chave. Ellen sempre fora paranoica, mas também prática de maneiras que só faziam sentido para ela. Ela escondia coisas à vista de todos, deixava pistas que exigiam atenção, confiando que a pessoa certa encontraria o que ela havia deixado para trás.
Retirei a fita adesiva, tirei a chave do saco plástico e destranquei a mala com as mãos que não paravam de tremer. Dentro havia dinheiro. 70 mil dólares em notas amarradas com elásticos, a maioria notas de 100 dólares com algumas de 50 misturadas. As notas tinham um leve cheiro de naftalina e livros antigos, como se tivessem ficado guardadas em algum lugar por anos antes de serem colocadas naquela mala. Por baixo do dinheiro havia um bilhete simples impresso em papel que começava a amarelar ligeiramente nas bordas. Portland, Oregon. Data de partida, daqui a 4 dias. E embaixo do bilhete havia um bilhete escrito à mão em papel amarelo, com a caligrafia inconfundível de Ellen. Samantha, isso é só dinheiro para a viagem. A verdadeira fortuna está esperando neste endereço. Não confie em Justin. Não confie em Natalie. Eles estão planejando isso desde antes do seu casamento. Termine o que sua mãe começou antes que a silenciassem. A verdade é importante. Use-a com sabedoria. Li essas palavras 3 vezes, e a cada leitura elas pareciam mais impossíveis e mais verdadeiras ao mesmo tempo. Não confie em Justin. Não confie em Natalie. Eles estavam planejando isso desde antes do meu casamento. Minha mãe, Catherine, morreu há 6 anos no que todos disseram ter sido um acidente de carro. Era tarde da noite, numa estrada chuvosa. O carro dela bateu numa árvore numa rota que ela já tinha percorrido centenas de vezes. O boletim de ocorrência dizia que ela estava em alta velocidade, possivelmente adormeceu ao volante. Um acidente trágico, mas nada suspeito. Ele insistia que algo estava errado. Ela esteve presente no funeral. Me chamou de lado durante a recepção e me disse em um sussurro urgente que minha mãe estava investigando uma fraude financeira na empresa farmacêutica onde trabalhava, que sua morte era conveniente demais, que o momento não fazia sentido, que eu precisava ter cuidado com quem eu confiava. Eu descartei a ideia, atribuindo-a à dor transformada em paranoia. Todos achavam que Ellen sempre via conspirações, sempre alertava sobre corrupção corporativa, sempre distribuía panfletos sobre coisas que ninguém mais acreditava serem problemas reais. Todos nós tínhamos aprendido a acenar educadamente com a cabeça e mudar de assunto. Naquele momento, eu estava sentado no chão de um quarto de motel com 70 mil dólares em dinheiro vivo e um bilhete que dizia que minha tia tinha razão em tudo. Passei aquela noite no quarto 14, encarando o dinheiro e o bilhete sem conseguir dormir, sem conseguir pensar em nada além da escolha que ele estava me obrigando a fazer. Pela manhã, decidi que não fugiria. Cansei de ser o alvo das coisas. Cansei de desaparecer enquanto as pessoas que destruíram minha vida seguiam em frente impunes. Arrumei minha mochila com os poucos pertences que importavam. Algumas roupas, meu laptop, os 70 mil dólares embalados em uma sacola impermeável. Deixei um bilhete para Rita na recepção dizendo que havia pago a semana inteira, mas que não voltaria. E ela olhou para mim com uma expressão que poderia ser de preocupação ou de alívio por seu problema semanal com o inquilino estar se resolvendo sozinho. Boa sorte, disse ela, o que poderia significar qualquer coisa. O voo para Portland partiu cedo na manhã de uma quinta-feira de um aeroporto regional a 40 minutos de distância. Eu havia reservado usando o dinheiro da Ellen e passei toda a viagem de carro tentando não pensar no que eu estava realmente fazendo. Atravessando o país de avião para seguir as instruções de uma tia falecida que todos consideravam paranoica. Investigando uma teoria da conspiração que ligava o caso extraconjugal do meu marido à morte da minha mãe 6 anos atrás. Acreditando que a destruição sistemática da minha vida fazia parte de algo maior e mais calculado do que uma simples traição. Quando falei assim, pareceu uma loucura. Mas o bilhete da Ellen estava na minha mala, o dinheiro era real e a passagem aérea tinha o meu nome. Loucura ou não, eu ia. A companhia aérea era daquelas de baixo custo que cobram extra por tudo, até pelo direito de respirar. Ou pelo menos foi essa a impressão que tive quando tentaram me cobrar 15 dólares para levar uma mochila que pesava menos que a maioria das crianças pequenas. Paguei porque discutir não valia a pena o esforço. E depois passei 3 horas espremido entre um empresário de terno caro que monopolizava os 2 apoios de braço como se tivesse pago a mais por esse privilégio, e um universitário que assistia a vídeos no celular sem fones de ouvido como se fosse algum tipo de sociopata. Eu não consegui dormir. Os assentos foram projetados por pessoas que detestavam a coluna vertebral humana. Mas não foi exatamente por isso que fiquei acordado. Minha mente não parava de repassar perguntas sem respostas fáceis. O que minha mãe descobriu que a tornava perigosa o suficiente para matar? Qual era a real extensão do envolvimento de Justin e Natalie? Alguma parte do meu relacionamento com Justin foi genuína? Ou tudo não passou de uma farsa desde o início?
Existiram momentos genuínos misturados com as mentiras. Ou cada beijo e cada declaração de amor foram manipulações calculadas. O empresário ao meu lado não parava de olhar para a mochila que eu segurava no colo, provavelmente se perguntando por que eu a agarrava como se contivesse algo insubstituível. Em vez de guardá-la no compartimento de bagagem de mão como uma pessoa normal faria. Eu queria lhe dizer que continha $70.000 e possivelmente a chave para entender, porque minha vida inteira havia sido sistematicamente desmantelada. Mas eu apenas fiquei olhando pela janela para a escuridão pontilhada por luzes dispersas lá embaixo. Cidades e vilas cheias de pessoas cujas vidas provavelmente faziam sentido para elas de maneiras que a minha já não fazia mais. Portland me recebeu com um céu cinzento e uma chuva diferente da chuva de casa. Mais fria, mais pesada, daquele tipo de chuva que penetra na roupa e se acumula nos ossos. Aluguei um carro usando parte do dinheiro da Ellen e um cartão de crédito que eu vinha evitando porque provavelmente já estava quase no limite. O atendente da locadora mal olhou para mim. Apenas processou a papelada com a eficiência de alguém que já fez essa transação 10.000 vezes e parou de carregar a transação número 50. O endereço que Ellen havia escrito me levou para fora da cidade em direção ao Lago Azigo, um subúrbio que parecia tranquilo de uma forma que sugeria riqueza, privacidade e vizinhos que cuidavam da própria vida. O GPS me guiou por ruas ladeadas por árvores frondosas e casas recuadas da estrada, cada propriedade mantendo uma distância respeitosa de seus vizinhos. A casa de Ellen ficava no final de uma rua sem saída. Uma pequena casa térrea que parecia ter sido construída nos anos 70 e não ter sofrido muitas reformas desde então. As janelas eram escuras. O gramado estava descontrolado, com a grama alta o suficiente para sugerir que ninguém a cortava há meses. A entrada da garagem estava rachada, com ervas daninhas brotando do asfalto. Era o tipo de propriedade que gritava: "Alguém morreu aqui!" E ninguém sabe o que fazer com isso ainda. Estacionei na entrada da garagem e fiquei sentada no carro alugado por 1 minuto inteiro, com o motor ligado, tentando decidir se eu era realmente corajosa o suficiente para levar isso adiante. O bilhete de Ellen tinha me dado um endereço e me dito que a verdade estava me esperando ali. Mas e se a verdade fosse pior que as mentiras? E se o que quer que eu encontrasse naquela casa complicasse ainda mais as coisas, em vez de me dar a clareza que eu tanto esperava? Desliguei o motor e saí antes que pudesse me convencer do contrário. A porta da frente estava trancada, mas Ellen havia deixado uma segunda chave na mala, colada com fita adesiva dentro de um pequeno envelope com a inscrição casa. Entrei, respirando um ar com cheiro de mofo e intocado. O cheiro característico de um lugar onde ninguém abria uma janela, cozinhava ou vivia uma vida de verdade há meses. O interior era exatamente como eu esperava. Com base nas descrições da família sobre a situação de vida de Ellen. Livros por toda parte, empilhados em prateleiras, amontoados em mesas e enfileirados ao longo dos rodapés. Arquivos de metal na sala de estar, onde a maioria das pessoas colocaria um sofá. Papéis organizados em caixas com etiquetas escritas com a caligrafia precisa de Ellen. A cozinha parecia praticamente sem uso, apenas uma cafeteira, um micro-ondas e uma pia cheia de louça que ninguém havia lavado antes de ela morrer. Mas o bilhete me indicava o caminho para o galpão atrás da casa, não para a casa em si. Atravessei até a porta dos fundos e dei de cara com um quintal tomado pelo mato, onde a grama e as ervas daninhas haviam tomado conta do que talvez um dia tivesse sido uma tentativa de jardim. O galpão ficava no canto mais afastado, uma estrutura de talvez 3x4 metros, com fechaduras mais novas na porta do que em qualquer outra coisa na propriedade. Esse detalhe chamou a atenção imediatamente. Todo o resto parecia velho e negligenciado, mas aquelas fechaduras eram industriais recentes. O tipo de ferragem que você usa quando está protegendo algo importante. Usei a terceira chave que Ellen havia deixado. Essa tinha a inscrição galpão e a fechadura abriu suavemente, como se tivesse sido revisada recentemente. O interior do galpão era organizado de uma forma que fazia a casa parecer caótica em comparação. Armários de arquivo alinhavam-se em uma parede, cada gaveta etiquetada com um ano, desde a década de 1980 até o ano passado. Caixas estavam empilhadas ao longo de outra parede, indexadas com a precisão que se encontraria em um arquivo profissional. E no canto dos fundos, parcialmente escondidas sob uma lona e algumas latas de tinta estrategicamente posicionadas, havia um alçapão embutido no chão. Movi as latas de tinta e puxei a lona. O alçapão tinha uma maçaneta e uma fechadura. E quando tentei a quarta chave que Ellen havia deixado, ela se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão.
Liguei a lanterna do meu celular e desci para o que se revelou ser um porão que havia sido transformado em uma sala de provas com temperatura controlada. O espaço tinha, talvez 2 metros de altura e 4,5 metros quadrados, iluminado por fitas de LED alimentadas por bateria que piscavam quando eu chegava ao pé da escada. O ar era fresco e seco, mantido por um desumidificador que zumbia suavemente num canto. Armários de arquivo, mais caixas. Uma mesa com um laptop e o que parecia ser um antigo toca-fitas e espalhados por toda parte, fotografias e documentos protegidos em capas plásticas transparentes. Ellen passou anos construindo isso, um arquivo secreto documentando algo que ela acreditava valer a pena preservar, mesmo que todos pensassem que ela era paranoica por fazer isso. Comecei pelas fotografias porque estavam bem à minha frente, dispostas sobre a mesa como provas num julgamento. A primeira que peguei fez as minhas mãos tremerem tanto que quase a deixei cair. Minha mãe, Catherine, estava entre Justin e Natalie no que claramente era algum tipo de conferência. Os três usavam crachás e roupas casuais de negócios, sorrindo para a câmera como colegas que se conheciam bem. A faixa ao fundo dizia: Cúpula Anual de Pesquisa da Meridian Pharmaceuticals. A data impressa na parte inferior da foto era de 8 anos atrás. 8 anos, 2 anos inteiros antes de eu supostamente ter conhecido Justin por acaso em um jantar. 2 anos antes de nosso relacionamento ter começado. Encarei aquela fotografia, meu cérebro tentando construir explicações que me permitissem manter qualquer resquício da narrativa em que eu acreditava sobre a minha própria vida. Talvez eles tivessem se encontrado rapidamente em uma conferência e esquecido o assunto. Talvez fosse uma coincidência. Talvez a foto estivesse com a legenda errada. Mas eu sabia que não era coincidência. Justin não tinha me conhecido por acaso. Ele tinha sido colocado na minha vida deliberadamente. Cultivado como um relacionamento por pessoas que precisavam ter acesso à minha mãe e me viam como ponto de entrada mais fácil. Eu já era um alvo antes de ser namorada. Uma presa antes de ser esposa. E cada momento de intimidade, cada declaração de amor, cada promessa sobre o nosso futuro juntas tinha sido uma performance artística a serviço de algo que eu só agora começava a entender. Com as mãos trêmulas, coloquei a fotografia de lado e peguei o toca-fitas. O toca-fitas era antigo, um daqueles modelos portáteis dos anos 80 com alto-falantes embutidos e uma alça para transporte. Ao lado havia uma pilha de fitas cassete, cada uma etiquetada com a caligrafia de Ellen, contendo datas, nomes e breves descrições. Peguei a primeira fita da pilha, etiquetada como Justin Garrey e Richard Moss. Março de 2019. Discussão sobre o andamento da investigação de Catherine Vaughan. O nome da minha mãe escrito ali, com a caligrafia cuidadosa de Ellen, apertou meu peito. Coloquei a fita no aparelho, apertei o play e ouvi estática seguida de vozes que me fizeram gelar as mãos. A primeira voz era a de Justin. Eu ouvia aquela voz todos os dias há 7 anos. Ouvia-a dizer que me amava. Ouvia-a fazer promessas sobre o nosso futuro juntos. Agora eu a ouvia falar da minha mãe como se ela fosse um problema a ser resolvido. Catherine está se aproximando demais, disse Justin, com um tom profissional e completamente desprovido de emoção. Ela fez cópias dos dados do ensaio clínico e está se reunindo com alguém da FDA. Ainda não sei quem, mas estou tentando descobrir através da Samantha. Uma segunda voz respondeu, mais velha e com mais autoridade. Deve ser Richard Moss. Não podemos deixar isso se tornar público. As aprovações que conseguimos valem bilhões. E se ela expor a manipulação de dados, enfrentaremos acusações criminais e o fim da empresa. Você consegue contê-la por meio da filha? Eu tentei, disse Justin. Mas Catherine não discute detalhes do trabalho com Samantha. Ela é protetora. Acha que está protegendo a filha ao não envolvê-la em suas investigações. Na verdade, isso está dificultando meu trabalho, porque Samantha não sabe nada de útil, então precisamos considerar outras opções, disse Richard. E algo em seu tom me fez gelar o sangue. Soluções mais permanentes. Não podemos arriscar tudo porque um contador resolveu ter consciência. Interrompi a gravação porque não conseguia respirar direito. Eles estavam discutindo o assassinato da minha mãe, planejando tudo como se fosse uma decisão de negócios, avaliando opções e considerando estratégias. E Justin, o homem com quem me casei, o homem com quem construí uma vida, fazia parte dessa conversa. Ele estava me usando para tentar obter informações sobre o que minha mãe sabia. E quando isso não funcionou, ele participou do planejamento do assassinato dela. Forcei-me a apertar o play novamente. Há maneiras de fazer parecer um acidente, continuou Richard. Temos pessoas especializadas nesse tipo de problema.
Acidentes de carro acontecem o tempo todo, especialmente em noites chuvosas em estradas perigosas. Ninguém questiona esses casos. E depois? Perguntou Justin. Se Catherine morrer, Samantha ficará devastada. Ela se apoiará em mim, o que me dará mais acesso à vida dela. Mas também tem aquela tia Ellen. Ela é paranoica e desconfia de tudo. Se Catherine morrer, Ellen começará a fazer perguntas. Que ela pergunte, disse Richard com desdém. Ninguém leva Ellen Vaughan a sério. Ela vem gritando lobo sobre corrupção corporativa há décadas. Se ela começar a afirmar que a morte de Catherine não foi um acidente, as pessoas vão achar que ela está sendo paranoica de novo. O importante é garantir que não haja nada de concreto para ela encontrar. Limpamos tudo minuciosamente, asseguramos que a investigação do acidente seja conduzida por pessoas em quem confiamos e seguimos em frente. A gravação continuou por mais 20 minutos, detalhando a logística e os planos de contingência, discutindo o assassinato da minha mãe com o mesmo tom que as pessoas usam ao planejar férias ou organizar um projeto de trabalho. Quando finalmente terminou, sentei-me no silêncio do arquivo subterrâneo de Ellen, tentando processar o que acabará de ouvir. Justin não estava apenas tendo um caso. Ele era um infiltrado desde o início, posicionado na minha vida especificamente para monitorar a investigação da minha mãe sobre a Meridian Pharmaceuticals. Ele me cortejou, me pediu em casamento. Casou-se comigo, tudo como parte de uma estratégia para obter acesso a informações que poderiam ameaçar um esquema de fraude bilionário. E quando me usar não funcionou, quando minha mãe manteve sua investigação separada de sua vida familiar. Eles a mataram e fizeram parecer um acidente em uma noite chuvosa. Encontrei mais gravações, conversas entre Natalie e alguém chamada doutora Sarah Tin, aparentemente tia de Natalie e pesquisadora sênior da Meridian. Essas gravações revelaram que Natalie havia sido designada para se aproximar de mim após a morte da minha mãe, para garantir que eu permanecesse isolada e controlável, a fim de monitorar se eu demonstrava algum sinal de que investigaria o que realmente havia acontecido. Todas as quintas-feiras, à noite, eram uma forma de vigilância. Todas as conversas sinceras eram uma coleta de dados. Toda a nossa amizade era uma farsa. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquele porão ouvindo gravações, lendo documentos, tentando entender toda a extensão do que havia sido feito comigo e com minha mãe. Horas, talvez o suficiente para que minhas costas doíssem de tanto ficar sentada no chão de concreto e meus olhos ardessem de tanto ler sob a luz de LED. Finalmente, encontrei o laptop que Ellen havia deixado. Estava conectado a uma régua de energia, com a bateria totalmente carregada. Um bilhete preso à tela dizia: reproduza isto primeiro, com uma seta apontando para um arquivo de vídeo na área de trabalho com o nome Samantha. Abri o arquivo e o rosto de Ellen preencheu a tela. Ela estava exatamente como eu me lembrava da última vez que a vi, em umas férias em família, 2 anos atrás, embora visivelmente doente. Seu rosto estava abatido. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava a câmera, mas seus olhos estavam nítidos e focados. Ela usava um cardigan que reconheci, azul marinho com botões de madeira, o mesmo que usará em todas as reuniões de família na última década. Samantha, começou ela com a voz firme apesar da deterioração física visível em seu rosto. Se você está assistindo a isto, significa que eu morri e você encontrou meu arquivo, o que significa que provavelmente está com raiva, confusa e se perguntando por que eu não lhe contei nada disso enquanto estava viva. Ela fez uma pausa para tomar um gole de água de uma garrafa que estava fora do campo de visão da câmera. A resposta é que eu tentei. Eu te avisei sobre o Justin na sua festa de noivado. Eu te chamei de lado e disse para você ter cuidado, que algo nele parecia errado. Eu te disse para observar como a Natalie se comportava perto dele, para prestar atenção nos pequenos detalhes que não faziam sentido. Você achou que eu estava sendo paranoica. Disse que ouvia conspirações em todo lugar e que precisava te deixar viver sua vida sem interferências. A expressão de Ellen suavizou-se um pouco, e eu não a culpo por isso. Passei décadas sendo a integrante da família que todos descreviam como difícil e excêntrica. Aquela que distribuía panfletos sobre corrupção corporativa no Dia de Ação de Graças. Aquela que alertava sobre os perigos de confiar em pessoas com sorrisos perfeitos e explicações convenientes. Quando tentei te avisar sobre o Justin, você já tinha aprendido a descartar tudo o que eu dizia como paranoia. Ela ajustou levemente o ângulo da câmera, inclinando-se para a frente. Sua mãe, Catherine, era minha melhor amiga muito antes de ser sua mãe. Crescemos nos protegendo mutuamente e quando ela descobriu o que Meridian estava fazendo, veio primeiro a mim porque sabia que eu a ajudaria a documentar tudo corretamente.
Passamos meses construindo um caso, coletando provas e nos preparando para ir às autoridades federais. Então ela morreu naquele acidente conveniente. E eu soube exatamente o que tinha acontecido, embora ainda não pudesse provar. Ellen tossiu, cobrindo a boca com um lenço de papel. Quando retirou, pude ver sangue no tecido branco. Passei os últimos 6 anos da minha vida reunindo as provas que você tem em mãos agora. Cada documento, cada gravação, cada rastro financeiro. Fiz isso porque amava sua mãe e porque amo você. Porque não podia deixar que eles saíssem impunes depois de matar Catherine e destruir sua vida. Ela olhou diretamente para a câmera com uma intensidade que me fez sentir como se estivesse na sala comigo. Você tem 2 opções, Samantha. Assim como sua mãe teve 2 opções antes de ser morta. Você pode pegar o dinheiro que lhe deixei e desaparecer. Mude de identidade. Mude-se para bem longe. Viva com conforto e segurança. E nunca olhe para trás. Ninguém a culparia por escolher a sobrevivência em vez da justiça. Você já perdeu tanto. Merece paz, se é isso que deseja. Ellen tossiu novamente com mais força desta vez, e precisou fazer uma longa pausa antes de continuar. Ou você pode lutar. Pode usar tudo que eu reuni e acabar com essas pessoas. Exponha Meridian. Exponha Justin, Natalie e todos que participaram do assassinato da sua mãe e da sua destruição. Não será fácil. Eles têm dinheiro, advogados, conexões políticas. Você será ameaçada. Será assediada. Poderá correr perigo. Mas Samantha, se você lutar, poderá vencer. E mesmo que não vença completamente, fará com que paguem pelo que fizeram. Ela sorriu. Aquele sorriso torto que eu me lembrava da infância, quando ela me dava biscoitos extras escondido ou me deixava ficar acordada depois da hora de dormir lendo na biblioteca dela. De qualquer forma, você terá uma história que vale a pena contar. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, não importa o que você escolha. Mas acho que nós 2 sabemos qual escolha te deixa em paz à noite. A expressão de Ellen voltou a ficar séria. Eu te amo, Samantha. Não deixe que eles vençam. Ela estendeu a mão para pegar algo fora do campo de visão da câmera e, em seguida, olhou de volta para a tela. Ah, e tem mais uma coisa que eu não mencionei no material escrito. Conta número 7743 da Mountain Pacific Credit Union. A senha é o número de matrícula da sua mãe na Meridian. Essa é a verdadeira fortuna. Os 70 mil na mala são só dinheiro para a viagem. Use o que está nessa conta para lutar ou para fugir, mas, pelo amor de Deus, use. O vídeo terminou com Ellen estendendo a mão em direção à câmera. E então a tela ficou preta. Fiquei olhando para a tela em branco por um longo tempo antes de pegar meu celular e procurar o número de telefone da Mountain Pacific Credit Union. A ligação para a Mountain Pacific Credit Union levou 45 minutos navegando por menus automatizados até que finalmente consegui falar com uma pessoa. Eu forneci o número da conta que Ellen havia mencionado, e a atendente ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação tivesse caído. Senhora, disse ela finalmente, com a voz repentinamente muito mais profissional. Preciso transferir a senhora para a nossa divisão de gestão de patrimônio. Por favor, aguarde. A música de espera era um piano clássico que parecia estar sendo tocado debaixo d'água. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher chamada Patrícia atendeu e pediu que eu verificasse minha identidade usando o número de funcionário da minha mãe como senha. Quando lhe dei os números, ela fez uma pausa antes de explicar, com palavras cuidadosas, que Ellen havia criado um fundo fiduciário em meu nome. O fundo contém carteiras de ações, imóveis e direitos de propriedade intelectual que sua mãe adquiriu antes de falecer, disse Patrícia. O valor total é de aproximadamente 14 milhões de dólares. Estruturado para protegê-lo de contestações judiciais e garantir que somente você possa acessá-lo. 14 milhões de dólares. As palavras não pareciam reais. Pareciam diálogos de um filme sobre a vida de outra pessoa, não a minha. Eu estava sentada no arquivo subterrâneo de uma mulher morta, cercada por evidências de conspiração e assassinato, e agora me diziam que eu tinha acesso a mais dinheiro do que eu conseguia compreender. Ellen passou 6 anos não apenas coletando provas, mas também construindo uma base financeira que me permitiria lutar sem ser destruída por honorários advocatícios e intermináveis batalhas judiciais. Ela embrulhou a justiça como um presente e a deixou com recursos suficientes para realmente alcançá-la. Eu escolhi lutar. Usando as informações de contato que Ellen havia deixado em seus arquivos, liguei para a agente Maria Torres no escritório do FBI em Portland. Ela atendeu no terceiro toque com um tom que sugeria que estava ocupada e não tinha tempo para o assunto da minha ligação. Aqui é a Torres. Meu nome é Samantha Garrett, eu disse,
percebendo minha própria voz tremer um pouco. Minha tia Ellen Vaughan me deixou informações sobre um caso que acho que você está tentando construir a respeito da Meridian Pharmaceuticals. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que verifiquei meu celular para ter certeza de que a ligação não havia caído. Onde você está agora? Perguntou Maria com um tom completamente diferente. Lazo, na propriedade da minha tia. Não saia. Estou indo até você. Não fale com mais ninguém sobre isso. Não toque em mais nada. E o que quer que ele tenha deixado para você, espere por mim. Chegarei em 40 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Maria chegou em 35 minutos, o que sugere que ela dirigiu mais rápido do que provavelmente era permitido por lei. Ela estava perto dos 50, com alguns fios grisalhos em meio aos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo prático, vestindo jeans e um blazer com o distintivo do FBI preso ao cinto. Ela me olhou parada no quintal tomado pelo mato da casa de Ellen, com uma expressão que era parte ceticismo, parte esperança. Mostre-me, disse ela. Eu a conduzi até o galpão, desci a escada até o arquivo subterrâneo e observei sua expressão mudar enquanto ela absorvia os arquivos. As caixas, a documentação organizada de 6 anos de investigação. Ela colocou luvas de látex antes de tocar em qualquer coisa, pegou arquivos e leu com uma intensidade que me fez entender por que Ellen havia confiado nela. Sua tia era a investigadora mais minuciosa que já conheci ou era simplesmente brilhante, disse Maria depois de uns 20 minutos revisando documentos. Provavelmente as duas coisas. Isso é suficiente para abrir uma investigação federal. Estamos falando de acusações de conspiração, fraude e possivelmente assassinato, se conseguirmos provar que o acidente de carro foi armado. Samantha, você acabou de me entregar um caso que pode derrubar uma grande empresa farmacêutica. A investigação que se seguiu avançou com a lentidão burocrática que Maria me garantiu ser normal ao se construir casos contra corporações com bilhões em ativos e exércitos de advogados. As intimações precisavam ser redigidas, revisadas e aprovadas por juízes. Os registros bancários precisavam ser bloqueados, o que exigia mandados, que exigiam causa provável, o que exigia mais papelada do que eu imaginava que existisse. Ex-funcionários da Meridian que foram demitidos ou pediram demissão em circunstâncias suspeitas foram entrevistados. A rede informal de denunciantes da indústria farmacêutica começou a surgir, compartilhando suas próprias histórias de fraude e retaliação. Maria me ajudou a encontrar um pequeno apartamento em Portland. Um apartamento de um quarto em um prédio antigo com pisos de madeira que rangiam e janelas que chacoalhavam sempre que os trens passavam nos trilhos a 2 quarteirões de distância. Era infinitamente melhor do que o quarto 14 do Crossroads Motel, mas mantive a situação modesta porque não queria sentir que estava gastando recursos que deveriam ser reservados para a batalha legal que se aproximava. Usei o dinheiro do fundo fiduciário de Ellen para pagar o aluguel e comprar comida. Vivendo de forma simples enquanto a investigação prosseguia. Eu me reunia com os promotores a cada poucas semanas. Eles tinham perguntas detalhadas sobre cada prova que Ellen havia coletado, pedindo-me para explicar cronologias, relações e conversas que eu havia ouvido anos atrás e que, na época, não havia entendido como significativas. Eles queriam saber sobre a agenda de Justin, sobre as visitas de Natalie, sobre o comportamento da minha mãe nos meses que antecederam sua morte. Respondia tudo da forma mais completa possível, observando-os tomar notas e trocar olhares que sugeriam que estavam construindo algo substancial. Maria ligava periodicamente com atualizações que, em sua maioria, consistiam em: estamos progredindo e não fale com ninguém sobre isso, era o que os agentes federais diziam quando não podiam compartilhar detalhes, mas queriam que você soubesse que não havia sido esquecido. A espera foi mais difícil do que qualquer coisa que já tivesse acontecido. Eu havia entregado tudo o que Ellen tinha coletado e agora eu apenas existia em um limbo, esperando que a máquina da justiça finalmente funcionasse. Em vez de triturar pessoas inocentes e cuspindo-as como estatísticas. Durante os meses que se seguiram ao meu primeiro encontro com Maria no arquivo subterrâneo de Ellen, as coisas começaram a acontecer com uma rapidez que sugeria que o governo finalmente tinha acumulado provas suficientes para avançar com confiança. Tudo começou numa manhã de quarta-feira, no início da primavera. A sede da Meridian Pharmaceuticals foi invadida por agentes federais que retiraram caixas de um edifício de vidro reluzente, que parecia um monumento ao sucesso corporativo. As imagens ganharam repercussão nacional, mostrando funcionários parados no estacionamento com semblantes confusos e assustados.
Enquanto agentes do FBI com jaquetas corta-vento desmantelavam metodicamente o que parecia ser um império intocável. Richard Moss, o CEO cuja voz eu ouvirá nas gravações de Ellen discutindo o assassinato da minha mãe como se fosse um mero inconveniente, foi preso em sua casa. As câmeras de notícias registraram imagens dele sendo solto algemado, passando por seus vizinhos, por repórteres que gritavam perguntas que ele não respondia. Por uma vida que fora construída sobre fraudes e que agora desmoronava em tempo real. Naquela tarde, Maria me ligou para contar que Justin havia sido preso em seu escritório, em uma startup de tecnologia onde trabalhava desde o divórcio. Assisti a reportagem no noticiário local naquela noite, voltando à cena várias vezes porque, aparentemente, desenvolvi mecanismos de defesa pouco saudáveis em relação a presenciar o karma se manifestando em algemas e detenções. Justin manteve a compostura, não falou com os repórteres. Caminhou de cabeça erguida como se estivesse enfrentando um pequeno inconveniente em vez de ser preso por conspiração para cometer assassinato e fraude. Mas eu pude ver algo em seus olhos que parecia medo misturado com incredulidade. Como se ele realmente pensasse que era intocável, e só agora estivesse percebendo o quão enganado estava. Natalie foi presa 2 dias depois em uma cafeteria em Seattle, para onde aparentemente havia se mudado após o divórcio. Ela havia usado os pagamentos da Meridian para financiar um negócio de design gráfico que desta vez era realmente legítimo. E segundo as notícias, ela chorou durante a prisão. As lágrimas me pareceram fingidas, visto que ela havia testemunhado contra mim no tribunal de divórcio sem demonstrar uma única emoção genuína. Seu advogado divulgou uma declaração alegando que ela havia sido manipulada por Justin, e não fazia ideia da extensão da conspiração, que ela própria era uma vítima que havia sido explorada por pessoas mais poderosas. Mas eu tinha ouvido as gravações de suas conversas com a doutora Sarah Tim. Eu havia lido os documentos que mostravam pagamentos feitos especificamente para manter nossa amizade como parte de uma operação de monitoramento. Natalie não havia sido uma vítima. Ela havia sido uma participante disposta que cultivou nossa amizade deliberadamente para garantir que eu permanecesse isolado e controlável após a morte da minha mãe. Todas as quintas-feiras à noite dedicadas ao vinho eram uma forma de vigilância. Cada conversa em que ela me incentivava a confiar em Justin, a ignorar meus instintos, a acreditar que meus problemas conjugais eram normais, era uma manipulação calculada. A traição de Natalie foi mais profunda do que a de Justin, de certa forma. Eu escolhi me casar com Justin, mas Natalie foi designada para mim sem meu conhecimento ou consentimento. Toda a nossa amizade foi uma farsa desde o início. Em seguida, veio a notícia sobre o juiz Robert Cunningham. Ele renunciou ao cargo alegando que queria passar mais tempo com a família, o que é típico de autoridades corruptas que esperam que a renúncia impeça um processo criminal. Não funcionou. Ele foi indiciado 3 semanas depois por aceitar subornos e manipular processos judiciais. Documentos que Ellen havia reunido mostraram que ele havia comprado uma casa de férias por meio de um fundo fiduciário vinculado à Meridian, e que vinha decidindo a favor de interesses corporativos há anos em troca de pagamentos disfarçados de honorários de consultoria. Todos os casos que ele presidiu na última década foram revisados. Meu caso de divórcio foi um dos primeiros. E um novo juiz levou 15 minutos para determinar que a decisão original havia sido baseada em depoimentos fabricados e procedimentos tendenciosos. Tudo o que Cunningham havia decidido foi anulado, apagado como se nunca tivesse acontecido. Maria me ligou no dia em que a revisão do meu caso foi concluída. Seu casamento com Justin está sendo anulado em vez de finalizado como um divórcio. Ela disse que os tribunais declararam o acordo inválido desde o início devido à fraude. Você também recebe um pedido formal de desculpas do sistema judicial, seja lá o que isso signifique. Valia alguma coisa. Não o suficiente para desfazer o dano ou apagar meses de sofrimento. Mas alguma coisa. O pedido formal de desculpas do sistema judicial chegou na forma de uma carta em papel timbrado oficial do tribunal, assinada por 3 juízes, incluindo o que analisou meu caso. A carta reconhecia que eu havia sido submetido a um processo fundamentalmente comprometido por corrupção e depoimentos fabricados. O documento expressava pesar pelos danos causados por um sistema que falhou em me proteger de uma fraude coordenada. Eram 2 páginas de linguagem jurídica cuidadosa que tentavam transmitir remorso sem admitir culpa de uma forma que pudesse abrir caminho para novos processos judiciais. Li uma vez e guardei junto com todos os outros documentos que marcaram a destruição e a lenta reconstrução da minha vida.
O pedido de desculpas não desfez os meses que passei dormindo em sofás e quartos de motel. Isso não apagou o trauma de ver minha melhor amiga testemunhar contra mim com mentiras. Nem a humilhação de perder tudo porque um juiz foi comprado. Mas foi um reconhecimento oficial de que o que me fizeram foi errado. Os julgamentos começaram 6 meses após as prisões e se estenderam por 1 ano e meio. Maria havia me avisado que casos tão complexos eram lentos, que construir acusações contra múltiplos réus com atividades criminosas interligadas exigia paciência e atenção meticulosa aos detalhes processuais. Ele tinha razão. O processo legal avançou com uma meticulosidade burocrática que faz as geleiras parecerem rápidas em comparação. Richard Moss foi o primeiro a ir a julgamento. Seu caso tornou-se um espetáculo mediático que dominou os noticiários por semanas. Denunciantes da indústria farmacêutica testemunharam sobre a cultura de fraude na Meridian, descrevendo como os executivos incentivavam os pesquisadores a manipular os dados dos ensaios clínicos e como as preocupações com a segurança eram sistematicamente ocultadas quando ameaçavam a aprovação de medicamentos lucrativos. Pacientes que sofreram danos causados por medicamentos que jamais deveriam ter chegado ao mercado compartilharam suas histórias. Uma mulher cuja filha morreu devido a complicações relacionadas a um medicamento da marca Meridian, que teve sua aprovação acelerada com dados de segurança falsificados, falou por 20 minutos sobre o sofrimento da sua filha. Peritos contábeis forenses explicaram os rastros financeiros que ligavam os bônus dos executivos diretamente a aprovações fraudulentas, mostrando como Richard Moss lucrou pessoalmente com cada medicamento perigoso que a empresa lançou no mercado. O júri deliberou durante 6 dias, quando retornou com veredictos de culpado em 17 acusações, incluindo fraude, conspiração, suborno e conduta imprudente que coloca a vida de outros em risco. Richard Moss não demonstrou nenhuma emoção visível. Ele permaneceu de pé enquanto o juiz lia a sentença. 23 anos de prisão federal e confisco de aproximadamente 40 milhões de dólares em bens. Ele tinha 62 anos, o que significava que provavelmente passaria o resto da vida encarcerado. Assisti à leitura da sentença da galeria, sentada na última fila, onde podia observar sem ser notada. Quando o juiz terminou de ler a sentença e os agentes levaram Richard Moss algemado, senti algo que não era exatamente satisfação, nem exatamente um encerramento. Foi como assistir a uma longa equação matemática finalmente se equilibrar, todas as variáveis se encaixando em seus devidos lugares após anos de erros de cálculo deliberados. O julgamento de Justin foi menor e mais discreto, sem a atenção da mídia que cercou de Richard Moss, mas foi mais pessoal para mim. Comparecia todos os dias do processo, sentada no mesmo lugar na última fila, assistindo aos promotores apresentarem as provas de seu papel na vigilância da minha mãe, sua participação no planejamento do assassinato dela e seu casamento de 7 anos comigo como uma extensa operação de coleta de informações. As gravações que Ellen havia reunido foram reproduzidas no tribunal. Ouvi a voz de Justin falando da minha mãe como se ela fosse um obstáculo a ser removido. Ouvi-o relatar conversas que eu tivera sobre o trabalho dela. Ouvi-o traçar estratégias sobre como usar nosso relacionamento para obter informações. Os promotores apresentaram extratos bancários mostrando pagamentos feitos a ele durante todo o nosso casamento, demonstrando que ele foi compensado por cada mês que passou fingindo me amar. Seu advogado de defesa tentou argumentar que Justin era um participante de baixo escalão manipulado por pessoas mais poderosas, que ele havia sido coagido a se envolver em algo que não compreendia totalmente. Mas as gravações mostraram alguém que havia sido entusiasmado e disposto, que havia feito sugestões estratégicas sobre como abordar o assassinato da minha mãe, que continuou recebendo pagamentos e participando da conspiração anos após a morte dela. O júri considerou o culpado das acusações de conspiração para cometer homicídio, fraude e extorsão. O juiz condenou-o a 15 anos de prisão federal. Quando o veredicto foi lido, Justin olhou para mim do outro lado do tribunal. Sua expressão era complexa, algo entre raiva e resignação, como se ele não conseguisse acreditar que a mulher com quem se casara como parte de uma operação de vigilância tivesse sido a responsável pelas provas que o destruíram. Olhei para trás sem piscar, sem demonstrar emoção, porque não aguentava mais ser intimidada por pessoas que sistematicamente subestimavam o que eu era capaz de fazer quando levada ao limite. Natalie aceitou um acordo judicial em vez de ir a julgamento. Em troca de seu testemunho contra outros réus, sua pena foi reduzida para 8 anos.
Ela forneceu informações sobre a doutora Saratin e outros funcionários da Meridian que participaram da conspiração, ajudando os promotores a construir casos contra pessoas que, de outra forma, poderiam ter escapado da responsabilização. 6 meses após sua sentença, recebi uma carta dela. 3 páginas escritas em papel timbrado da prisão, repletas de pedidos de desculpas e explicações sobre como ela era jovem e estava desesperada por dinheiro quando a Meridian a abordou pela primeira vez. Como ela havia feito escolhas terríveis das quais se arrependia todos os dias. Como a tarefa de se tornar minha amiga começou como um mero trabalho, mas se complicou quando ela passou a se importar comigo. Apesar das mentiras. Ela perguntou se poderíamos, eventualmente, encontrar uma maneira de nos perdoar e seguir em frente. Porque nossa amizade tinha significado algo real, mesmo tendo sido construída sobre engano. Li a carta uma vez enquanto tomava meu café da manhã no meu apartamento em Portland. E não senti nada além de uma satisfação vazia. A carta era uma autojustificação disfarçada de remorso, uma tentativa de reescrever a história para que Natalie pudesse se ver como vítima das circunstâncias, em vez de participante ativa na destruição da vida de outra pessoa. Ela queria absolvição, algo que eu não estava disposto a dar. Guardei a carta em uma pasta com outras provas de traição e nunca respondi. Alguns relacionamentos não têm conserto e nem deveriam ser tentados. O perdão não é algo que você deve a pessoas que destruíram sistematicamente sua vida só porque depois elas se arrependem de terem sido pegas. O processo civil contra a Meridian Pharmaceuticals levou mais 2 anos para ser resolvido. A empresa lutou agressivamente, mobilizando equipes de advogados para contestar cada alegação e prolongar o processo o máximo possível. Mas, ao se depararem com o peso das evidências que já haviam resultado em condenações criminais para seus executivos, eles finalmente chegaram a um acordo. Os termos exigiam que a Meridian pagasse $2,7 bilhões a pacientes que sofreram danos devido às aprovações fraudulentas de seus medicamentos. Tiveram que financiar análises de segurança independentes para todos os medicamentos que lançaram no mercado na última década. Foram submetidos a monitoramento federal por 15 anos, com reguladores inseridos em seus processos de aprovação para prevenir futuras fraudes. O espólio da minha mãe recebeu $12 milhões em indenização por morte culposa. Como o único parente vivo dela, herdei a quantia e doei cada centavo para organizações que defendem a segurança e a transparência da indústria farmacêutica. O dinheiro parecia manchado, ganho através do assassinato da minha mãe, e eu já tinha recursos suficientes do fundo fiduciário de Ellen para viver confortavelmente sem ele. Em vez disso, usei parte do fundo fiduciário de Ellen para fundar a Fundação Valgen, uma organização sem fins lucrativos dedicada a investigar fraudes farmacêuticas e apoiar denunciantes que arriscam suas carreiras para expor má conduta corporativa. Contratamos investigadores para apurar provas de violações de segurança. Financiamos a defesa jurídica de funcionários que sofreram represálias após denunciarem problemas. Publicamos reportagens que incomodaram as empresas farmacêuticas, lançando luz sobre áreas que elas preferiam manter na escuridão. A fundação tornou-se meu trabalho em tempo integral, minha maneira de canalizar a dor e a raiva em algo produtivo, algo que teria deixado minha mãe e Ellen orgulhosas, algo que transformasse suas mortes em um legado que realmente ajudasse as pessoas, em vez de serem apenas finais trágicos para vidas interrompidas pela ganância. Às vezes, ainda penso no quarto 14 do Crossroads Motel, sentado naquela cama velha e afundada comendo macarrão instantâneo com um garfo de plástico, me perguntando se algum dia conseguiria sair do buraco em que minha vida havia se transformado. Guardo o recibo da minha última semana lá na carteira como um lembrete de que o fundo do poço existe de verdade, que a humilhação e a traição podem destruir tudo aquilo que você pensava que te definia, mas não podem te destruir de verdade a menos que você permita. Ellen havia compreendido isso. Ela passou seus últimos anos construindo um caso e reunindo recursos porque acreditava que a verdade importava mais do que o conforto e a justiça mais do que a segurança. Ela estava certa. A tia paranoica que todos ignoravam era a única que entendia como o mundo realmente funcionava, que reconhecia que pessoas poderosas não deixam de ser corruptas só porque você confia nelas ou segue regras que elas ignoram. A última verdade que Ellen me deixou provou ser profética de maneiras que ainda estou descobrindo. Lutar nem sempre leva à vitória, mas não lutar garante a derrota. Construir uma vida significativa a partir das ruínas de uma vida fraudulenta, confusa, complexa e fundamentalmente honesta.
O tipo de final que minha mãe e Ellen teriam apreciado. É o tipo de história que lembra as pessoas que paciência e documentação podem derrubar impérios construídos sobre mentiras, e que, às vezes, a maior vingança é simplesmente recusar-se a deixar que pessoas corruptas apaguem você da narrativa que construíram em torno da própria importância. Eu não sou mais a mesma mulher que encontrei aquela mala debaixo da cama do motel. Sou mais forte do que ela era, mais cautelosa com a confiança, mas também mais segura do que realmente importa. Aquela mulher não entendia o quanto ela poderia sobreviver ou o quão poderosa ela poderia se tornar quando tudo mais lhe fosse tirado. Sou grata por não ser mais ela. Se essa história de justiça e resiliência te prendeu até o fim, mostre seu apoio clicando no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Samantha descobriu o arquivo secreto de Ellen e percebeu que sua tia paranoica tinha razão o tempo todo. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras de verdade e redenção como esta. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações assim que publicarmos um novo vídeo.